Você já sentiu que a vida te empurrou para o deserto e te deixou lá sozinho? Que o amor começou a escorrer pelos dedos e você ficou sem chão, sem respostas, sem forças? Porque hoje você vai conhecer a história de João. Um homem simples, esmagado pela dor, traído pela própria esperança e levado ao limite. No meio de uma promessa de milagre que tinha preço, uma escolha impossível e um homem perigoso chamado Ricardo, João vai precisar decidir entre correr atrás do que ele mais quer ou salvar o que ainda resta da alma dele. E quando um mapa antigo aparece, tudo muda. Mas nem todo milagre vem como você imagina. Fica até o final, porque o que acontece depois da queda vai te arrepiar. E talvez te lembrar que Deus trabalha quando ninguém está vendo. Antes do sol nascer, o deserto ainda parece misericordioso. É nessa hora que João acorda, não por coragem, mas por necessidade. Ele lava o rosto numa água rala, veste a mesma roupa endurecida de poeira e sai com as ferramentas gastas como promessas antigas. Cada passo na areia soa como um aviso. Ali, até a esperança custa caro. João não era um homem de revolta. Era de fé. Trabalhava com as mãos rachadas e o coração teimoso, repetindo para si que Deus vê o que ninguém vê. Mas havia um vazio que nem oração preenchia. A casa silenciosa. Helena, sua esposa, ainda dormia quando ele saía. E, quando ele voltava, o olhar dela parecia mais distante a cada dia. Eles esperavam um filho há anos. No começo, era sonho. Depois, virou súplica. Por fim, tornou-se um assunto que doía só de existir. João tentava disfarçar. Chegava com um pedaço de pão, uma fruta murcha, um sorriso cansado. Helena aceitava, mas sem brilho. Como se o amor, devagarinho, estivesse sendo coberto pela mesma areia que engolia as pegadas do caminho. Naquela noite, o vento assobiou diferente, forte, quase humano. João ouviu Helena suspirar no escuro e, por um instante, teve medo do que ela não dizia. Porque algumas despedidas começam muito antes da porta se abrir. Na manhã seguinte, João voltou da roça com as unhas cheias de terra e o peito apertado por um pressentimento. A casa cheirava a café fraco, mas Helena não estava na cozinha. Ele encontrou a esposa sentada na cama, encarando um papel dobrado como se fosse uma sentença. "O que é isso?" ele perguntou, tentando manter a voz calma. Helena demorou a responder. Os olhos dela estavam vermelhos, não de choro recente, mas de noites inteiras acordada. "Eu fui na cidade ontem", disse por fim. "Eu vi um médico. Um homem falou de um tratamento, uma chance." João engoliu em seco. Chance era uma palavra bonita demais para quem já se acostumou a perder. Ela abriu o papel. Números, datas, um valor que parecia absurdo. João sentiu o mundo inclinar. Aquilo não era um preço. Era um abismo. "Isso aqui", ele apontou, "é mais do que eu ganho em anos." Helena apertou o papel com força. "E se for a nossa única chance?" A voz dela falhou. "João, eu tô cansada de sentir que eu falhei como mulher, como esposa." Ele se ajoelhou ao lado dela, segurou suas mãos. "Você não falhou. Deus não esqueceu da gente." Helena soltou uma risada curta, amarga. "Deus", ela sussurrou, como quem segura a fé com a ponta dos dedos. "E se Deus estiver esperando a gente agir?" Naquela tarde, João saiu atrás de trabalho extra, oferecendo serviço por quase nada. Voltou tarde, suado, derrotado, e encontrou Helena no quintal, conversando baixo com alguém do lado de fora do portão. Um homem bem vestido, cheiro de cidade, sorriso fácil. Quando João se aproximou, o homem estendeu a mão como se já pertencesse ali. "Prazer, Ricardo." E o jeito que Helena evitou olhar nos olhos de João disse mais do que qualquer palavra. Ricardo apareceu nos dias seguintes como quem só queria ajudar. Chegava com água limpa, remédios simples, palavras bonitas e aquele olhar de quem sabe onde tocar. João, por orgulho e por desespero, aceitava calado. Mas por dentro, cada visita era como um prego sendo martelado lentamente na madeira do seu lar. Numa noite, Helena chamou João para conversar.
A lamparina tremia, projetando sombras nas paredes, como se até a casa estivesse com medo do que ouviria. Ele disse que pode pagar uma parte. Helena começou, a voz baixa. Que conhece gente, mas que tem contatos. João levantou o rosto devagar. E o que ele quer em troca, Helena? Ela desviou os olhos. Nada. Ele só... A frase morreu antes de nascer. João respirou fundo. Lembrou de quantas vezes ajoelhou naquele chão pedindo a Deus um sinal. Só que agora o sinal vinha com perfume caro e sorriso treinado. Eu prefiro morrer pobre do que vender nossa alma, João disse, firme, mas com dor. Helena se levantou num impulso, como se aquelas palavras fossem uma acusação. Você fala como se fosse simples. Ela explodiu e as lágrimas finalmente caíram. Eu não aguento mais esse deserto, João. Eu não aguento mais acordar e sentir que nossa vida está parada, que meu ventre é um silêncio que só aumenta. João tentou abraçá-la, mas ela recuou. Eu só quero uma chance. Uma única chance de ser mãe. Helena falou, quase sem ar. E você? Você só tem fé. Eu tenho medo. O silêncio que veio depois foi pesado como pedra. E no fundo, João percebeu. O problema não era Ricardo. Era o quanto a dor tinha aberto espaço. No dia seguinte, quando João voltou do trabalho, encontrou o guarda-roupa aberto. Algumas roupas de Helena tinham sumido. E sobre a mesa, um bilhete curto, tremido. Eu preciso tentar. Me perdoa. João leu 1, 2, 3 vezes. Depois sentou no chão, como se as pernas tivessem esquecido como sustentar o corpo. Lá fora, o vento carregava a areia, e dentro dele, a sensação era a mesma. Tudo desmoronando sem fazer barulho. Se essa história está mexendo com você, se inscreve agora no canal. Deixa o like e compartilha com alguém que precisa lembrar que a vida pode virar de cabeça para baixo. E mesmo assim, a gente pode renascer. Se você fosse o João, você deixaria a Helena ir atrás dessa chance com Ricardo, ou você lutaria até o fim do seu jeito? Por quê? Naquela noite, João não dormiu. Ficou sentado no chão, o bilhete amassado na mão, como se apertar o papel pudesse desfazer a realidade. O silêncio da casa gritava. Cada canto lembrava a Helena. O pano no varal, a caneca dela, o cheiro que parecia ainda estar no ar, e, ao mesmo tempo, já não estava. Quando o sol nasceu, ele saiu sem rumo. Andou pelo deserto como quem procura algo que nem sabe nomear. Em certo ponto, caiu de joelhos. A areia entrou nas mãos, nos olhos, na boca, mas a dor dentro dele era maior. Deus, a voz saiu falha. Eu não vou fingir que tô forte. Eu não tô. Eu perdi minha mulher. Eu perdi meu chão. Eu tô com raiva. Eu tô com medo. Mas eu não quero perder o Senhor também. O vento soprou forte, quase empurrando o corpo dele. João fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem tentar ser homem, sem tentar ser pedra. Só chorou, como um filho pedindo colo. Foi então que ele ouviu passos. Abriu os olhos e viu uma figura velha, encurvada, coberta por um manto gasto. Um homem do deserto, daqueles que parecem ter vivido mais do que contam. Ele carregava uma pequena cabaça de água e um olhar que atravessava. Quem perde tudo, aprende a ouvir, o velho disse, como se já soubesse de tudo. João tentou responder, mas a garganta travou. O velho se agachou devagar e ofereceu a cabaça. Beba, a sede engana a mente. João bebeu, e a água desceu como vida. Ela foi embora. Ele conseguiu dizer, e eu não consegui impedir. O velho inclinou a cabeça, como quem pesa palavras invisíveis. Às vezes, Deus não impede a partida, porque quer ver o que você faz quando fica sozinho. E apontou para o horizonte. Siga por ali antes do pôr do sol. Você vai encontrar algo que não estava procurando, e isso vai mudar tudo. João ficou parado, sentindo um arrepio que não vinha do vento. Quem é o Senhor? O velho já se afastava, deixando pegadas leves na areia. Apenas alguém que já foi quebrado e aprendeu a ser reconstruído. E João, com o coração em ruínas, decidiu dar o primeiro passo.
João caminhou até o sol começar a descer, como o velho havia dito. A cada passo, a dúvida tentava puxá-lo de volta. E se for loucura? E se eu estiver só me humilhando? Mas algo dentro dele, uma centelha pequena, quase teimosa, continuava. Quando a luz ficou dourada, ele viu. Entre pedras rachadas e arbustos secos, havia uma construção antiga, meio enterrada pela areia. Um casebre de barro, esquecido pelo mundo. A porta estava torta, mas não trancada. João empurrou devagar, e o rangido pareceu uma reclamação do passado. Lá dentro, o ar era frio. Havia desenhos riscados nas paredes, símbolos, setas, nomes quase apagados. No centro, uma mesa de madeira com um pano grosso por cima. João puxou o pano e encontrou um pequeno embrulho, amarrado com corda. Suas mãos tremeram ao desfazer o nó. Era um pedaço de couro antigo, dobrado como um segredo. Um mapa. João franziu a testa. As marcações eram simples. Um poço velho, uma pedra em formato de lua e uma trilha que levava a um lugar escrito com letras falhadas. Fonte de El Shaddai. Ele engoliu em seco. Não era só o nome. Era o peso dele. João conhecia histórias antigas do povo da região, histórias de uma fonte escondida, onde a água não acabava e onde gente desesperada dizia ter encontrado cura, direção, recomeço. Mas João sempre achou que eram lendas para enganar corações frágeis. Até agora. Atrás do mapa havia um recado, curto, como se alguém tivesse escrito com pressa. Quando tudo for tirado, siga a fonte. Nem todo milagre chega como você espera. João sentiu o coração bater forte, e junto com a esperança veio o medo. E se aquilo fosse uma armadilha? E se o velho e o mapa fossem só delírio de um homem quebrado? Ele saiu do casebre e encarou o horizonte. O céu estava mudando de cor, e o deserto parecia segurar a respiração. Então, ao longe, ele viu uma figura montada num cavalo. Parou. Observou. E depois começou a vir na direção dele. João apertou o mapa no peito, porque, naquele instante, ele entendeu. A vida ia exigir uma escolha, e não havia mais como fugir. A figura no cavalo se aproximou devagar, como quem não tem pressa, como quem tem certeza. Quando chegou perto, João reconheceu o perfume caro antes mesmo do rosto. Ricardo. Ele desceu do cavalo com um sorriso controlado, olhando João como se ele fosse uma peça fora do lugar. Então é aqui que você se escondeu, Ricardo disse, ajeitando a roupa como se o deserto fosse indigno de encostar nele. Helena tá preocupada. Você sumiu. João apertou o mapa no peito, mas não mostrou, só encarou. Preocupada ou arrependida? Ricardo soltou uma risada curta. Você ainda tá com esse orgulho. João, eu tô oferecendo solução. Você tá oferecendo poeira e oração. João respirou fundo, sentindo o sangue ferver, e ao mesmo tempo uma paz estranha. Como se Deus tivesse colocado uma mão no ombro dele e dito: não perca sua alma tentando ganhar o que já é meu. Se sua ajuda fosse pura, não pisaria aqui para me provocar. João respondeu. Você não quer curar, quer comprar. O sorriso de Ricardo sumiu por um segundo, revelando o que ele escondia. Impaciência. Você não entende, homem. Tem coisas que só dinheiro resolve. João deu um passo à frente. E tem coisas que dinheiro destrói. Ricardo olhou em volta. O casebre, o deserto, as marcas nas paredes. Você está atrás dessa lenda? Essa fonte? Ele debochou. Você está desesperado. E desespero faz homem acreditar em qualquer coisa. João não respondeu. Porque, no fundo, era verdade. Ele estava desesperado. Só que agora era um desespero com direção. Ricardo subiu no cavalo. Antes de ir embora, lançou a última lâmina. Se você não voltar hoje, João, você perde ela de vez. Quando o cavalo sumiu no horizonte, João abriu o mapa com mãos trêmulas. A trilha apontava para longe, mas a frase martelava: perde ela de vez. Ele poderia correr atrás da fonte, ou correr atrás de Helena. E foi aí que ele entendeu. Milagre não é só receber. Às vezes, é escolher certo quando tudo em você quer escolher fácil. João dobrou o mapa. Olhou para o céu, seco e enorme.
Deus, eu não sei como salvar meu sonho, mas eu sei que não vou salvar ele do jeito errado. Ele voltou. A caminhada de volta parecia mais longa do que a ida. A cada passo, o medo gritava: você chegou tarde. Mas João não parou. Ao entardecer, viu a casa, pequena, silenciosa, e a porta, aberta. Dentro, Helena estava sentada no chão, as mãos no rosto, como se o peso do mundo tivesse finalmente caído sobre ela. Quando ouviu os passos, levantou o olhar, e naquele olhar havia vergonha, saudade, e uma dor que parecia pedir perdão antes da palavra. Eu fui fraca, ela sussurrou. Eu achei que eu precisava de um milagre imediato. Eu achei que você nunca ia conseguir. E eu me odiei por isso. João ficou parado, sentindo o coração quebrado ainda latejar, mas também sentindo algo nascer ali. Maturidade, coragem, fé viva. Não a fé de quem só fala, mas a fé de quem decide. Você não me traiu só com um homem, ele disse baixo. Você traiu a nossa história. Helena chorou, desesperada. Eu sei. E eu não mereço voltar. João se aproximou. Olhou para ela como quem olha para alguém que está afundando e precisa de mão, não de pedra. Merecer, eu também não mereço muita coisa. Ele engoliu seco. Mas eu ainda te amo. E eu ainda acredito que Deus pode reconstruir o que a gente destruiu. Helena levantou o rosto molhado. E o tratamento? João tirou o mapa do bolso. Colocou no chão entre os dois. Talvez a resposta não venha como a gente quer, mas ela vem. Só que vem junto com uma escolha. Ou a gente volta a ser um só, ou a gente vira poeira. Helena tocou o mapa com as pontas dos dedos, como se temesse ser esperança demais. Naquela noite, eles se ajoelharam. Pela primeira vez em anos, a oração não foi cobrança, foi entrega, gratidão no meio do caos. E semanas depois, quando a vida parecia ainda frágil, Helena passou mal. João achou que era tristeza, fome, cansaço, mas não era. Quando a parteira confirmou, Helena soluçou como criança. João, eu tô grávida. João não gritou, não correu, não fez alarde. Ele só caiu de joelhos, tremendo, como se o corpo não fosse capaz de suportar tanta graça. Obrigado. Ele repetia, obrigado, obrigado. A vida não tinha ficado fácil. Ainda havia contas, ainda havia cicatrizes, ainda havia o deserto. Mas agora havia algo maior, recomeço. E João aprendeu a verdade que muda tudo. O milagre não é só o que Deus dá, é o que Ele evita que você se torne no caminho. Se você chegou até aqui, eu quero te perguntar. Em qual momento da história você sentiu que João quase desistiu de tudo? O que essa história te ensinou sobre fé, fé de verdade, na vida real? Você já viveu um deserto onde parecia que nada ia mudar? E mudou? O que te sustentou? Se essa história falou com você, se inscreve no canal agora, deixa o like e compartilha com alguém que precisa de esperança hoje. Obrigado por assistir até o fim. Vocês são essenciais para esse canal existir. De verdade. E comenta aqui embaixo. Você acredita mais no milagre que chega rápido ou no milagre que reconstrói por dentro?